Fazendo parênteses aqui, ó, Clever, uma empresa que o CTO põe a mão no código. Tá vendo? Isso. Aqui, ó, para não dizer que eu tomei aqui, ó, breakpoint, ó, tá vendo? Eu tava debugando esse código. E, na verdade, acho que quase todo CTO mete a mão no código, velho. É. Acho que quase todos. Vamos dizer que sim. Eu acho que sim. Acho que é os que eu conheço, sim. Mas, enfim. Aí, aqui um exemplo mesmo, né? Assim, que eu falei do ownership, né? Como é que ele evita que você faça merda, né? E aí eu botei aí na alta tela aí a documentação, porque ele explica isso, né? Na documentação, isso também é bem legal do Rush. Você consegue rodar essa documentação local. Você pode estar até no avião, como já aconteceu comigo, você pode começar a estudar, você roda, sei lá, um Rush App, Doc, não lembro agora o comando de cor, mas enfim. E você consegue rodar essa documentação local e consegue trabalhar ali local, não precisa de internet. Consegue fazer os exemplos que está aqui, né? Tudo local mesmo. Legal. Né? Se não me engano, a maioria das coisas não tem dependência de nada, então dá para você rodar tudo local mesmo. Eu acho que tem uns exemplos que ele faz uns cargos para baixar. Dependência, lógico, não vai funcionar. Mas os que não dependem de internet, você consegue rodar local, realmente. Uns exemplos mais bobos no início. Mas aqui ele está falando do ownership, é o capítulo Understanding Ownership. E ele vai explicar aqui como funcionam as outras linguagens, né? Quando você faz uma instanciação de... Palavra meio feia, mas é isso, né? Quando você instancia, né, um novo Instanciamento. objeto. Instanciamento, né? Instanciação. Criou uma nova palavra. Horrível. Aí você faz aqui, né, a instância, que ele criou um hello aí, um string, né? Os dois pontos é o equivalente à setinha das outras linguagens? É equivalente ao traço sinal maior. Mais ou menos isso. O ponto do Java. Ou o ponto do Java. O ponto do Java, E você vê que essa parte, por exemplo, ali do código lembra muito C. C++, aliás. Isso aqui é bem C, né? Isso aqui é bem C. C++. Isso aqui é bem C. E aquele let ali, para quem programa em JavaScript aí... Com não, o let é total let Node e família. Mas... Não, tem outras linguagens também. Tem outras linguagens, não lembro, mas muita assim, linguagem até para quem está familiarizado com JavaScript, né, já sabe o que é isso aí também. E aí, ele mostrando aqui, ele instanciou e fez uma atribuição, né, de S1 para S2, né? Como é que normalmente as linguagens fazem isso, né? Primeiro, S1. S1, na verdade, é um ponteiro, né, que aponta para realmente o dado, né, onde está realmente o dado, lá um index, né, que é uma string, né, normalmente é uma rede de char em algumas linguagens, é isso, aquilo, outro. Isso é até uma piada, né, no Rush, porque no Rush string é string, não é uma rede char, não é string, né? E nesse caso não aqui... Não é rede char. Não é. Ele é uma string. Pô, mas como é que funciona uma string por dentro que não seja uma string. bytes? Então. Acho que essa é uma das partes interessantes do Rush. Né? De como eles devem ter criado isso por dentro. Sim. Como isso é alocado, né? Porque a gente está acostumado a que seja uma rede de bytes. É uma rede char, né? É uma rede char. Enfim, muito louco. Uma rede de caractere, né? Uma rede de letra a letra. Não é uma string mesmo. E é interessante. Dá pra gente falar um pouco sobre isso, mas assim, é uma string de fato. Né? E ele vai ter aqui o index para cada, né, letra e vai lá criar, né? E aí quando você faz a S1 equivale a S2, né? Isso, você tem dois ponteiros apontando para o mesmo endereço. Exatamente, você tem dois ponteiros que apontam para o mesmo, né, endereço. Mesmo elemento, mesmo endereço de memória. Exato. E porque ao invés de você copiar, né, o dado, né, tipo, dois dados, não, você é o mesmo ponteiro, né, para mesmo. Tem linguagens que fazem essa atribuição por cópia. Isso, ele fala exatamente isso aqui. Isso, e algumas fazem por referência. Que aí tem a shallow copy, tem a deep copy, né, enfim, é exatamente isso. E mesmo. as linguagens que são mais... Qual seria o aqui, conceito de verboso? Tem linguagem que faz isso, né? É isso aí. Tem linguagem que faz isso. Isso. Tem linguagem que faz isso. Que é a que consome memória pra caralho. Né? Porque ela vai fazer cópia de tudo. Vai fazer cópia. Né? Sim. Porque ela não trabalha com ponteiro de memória. Né? Aqui, ó. Uma possibilidade é essa, certo? De linguagens. Isso. Ele faz dois ponteiros que é a cópia por referência. A cópia por referência. A outra possibilidade
né? É o quê? Eu tenho um S1 e faz uma cópia mesmo. Isso. E aí, se você altera um, não altera a outra. Exato. Aí, quando você faz cópia por referência, você altera as duas. Se você altera um, altera as duas. Beleza. E no Rush, isso aqui, ó, dá erro de compilação, ó, de compilação. Tá? Não é que dá erro, runtime, de compilação, não compila esse código aqui. É igual ao PPT. Assim? Esse código é igual com o PPT. Não compila. Não compila. Caraca. E assim, para quem tá nos ouvindo não tá vendo, né? Assim, é só uma atribuição, gente, de variável. Eu tenho uma let S1 que recebe uma string hello, e aí no Rush é string, dois pontos, from, abre parênteses, entre aspas, hello, né? E tem que ter sempre o ponto e vírgula. O Rush, parecido com Java nesse sentido, tem que ter o ponto e vírgula. É toda fim de linha. E aí na linha seguinte ele faz um let S2, tipo string 2, que recebe string 1, S1. É só isso. E no final ele faz um print ln de S1. O que vai... Não é nem o S2, porque teoricamente você poderia ter um erro de referência, mas é o S1. É o S1. Sim, a primeira variável que ele criou e atribuiu a string. Né? E por que eu trouxe esse assunto assim, né? A gente comentar aqui no podcast? Porque isso, quando você vai para Rush, é o que buga sua mente. É o que buga sua mente. Eu tô bugado nesse momento, eu espero que você explique. Esse exemplo simples, imagine você pegar um código assim, quando vai ter muito mais linhas de código, muito mais coisa para se analisar. Ó, eu queria comercial e eu conheço. É ponteiro. Ponteiro. Tô passando ponteiro. Sim. Exatamente. Que aí você passa... Mas aí funciona se eu fizer isso? Então, porque... eu vou para exemplo lá. Vamos para o mais simples aqui para poder ficar uma coisa mais, né? Porque eu lembro que no C, se você referencia a variável, você faz a cópia por cópia por cópia. Sim. Se você usa o e-comercial, você faz a cópia por referência. Por referência. Que aí você passa o ponteiro. Né? No Rush só diz respeito ao que é aquilo. Eu posso dizer que aquela variável, porque o Rush como eles falam, né, estaticamente tipado. Né? Então, assim, quando ele vai compilar, ele já sabe que aquela variável é daquele tipo. E eu posso dizer que aquele tipo é um tipo ponteiro de alguma coisa. Tipo, ponteiro de string, ponteiro de inteiro. Sim, eu posso dizer que aquele tipo é um tipo. É um tipo Wellington, é um tipo pessoa, né? Ou eu posso dizer que é um ponteiro de pessoa. Mas é semelhante ao C. Que eu posso criar um struct, certo? Que é um tipo de dado organizado. E aí eu posso... Mas a diferença volta... Aqui, ó. Nem por exemplo. Isso aqui no C, vamos supor que o meu S1 fosse uma struct. Sim. Nome, endereço e telefone. Beleza? Sim. Que é... Esse exemplo aí tá até mais simples, vamos pensar, mas uma string. É que eu quero voltar no primário ali, né? Como se fosse... porque dizem que o struct é o avô do class. Né? Sim. Mas é isso. O struct é uma class. Eu ia comentar isso e terminei não falando. Mas porque se a gente voltar lá o struct, a variável é a propriedade e você poderia definir você pode definir um ponteiro para função e aí você poderia criar uma classe. Né, no C. É que é complicado essas como é que se diz? Esses entendimentos, né? Essas equivalências, né? Equivalência, porque às vezes não existe equivalência. Isso que eu comento. Porque a gente falou assim, um struct é um class. Que struct? O struct do Rush não vai ser uma class completa. O struct do Go também não vai ser uma class. Sim. Porque não são interfaces, não são interfaces. É isso. Assim como no C também não era. Assim como no C também não era. Era só uma estrutura de dados. Estrutura de dados, exato. Exatamente.